Olá, uma ótima tarde para você. Hoje é segunda-feira, 26 de fevereiro e continua o monitoramento nas áreas de risco atingidas pela chuva em Ubatuba. 11 pessoas que tiveram que deixar as casas permanecem abrigadas no centro de convenções da cidade. Você confere ainda nesta edição a ação de criminosos que usaram um carro de marcha ré para furtar uma escola em São José dos Campos. E ainda início de semana, tem vagas de emprego disponíveis na região. A primeira edição do Band Cidade já está no ar. Ubatuba ainda se recupera da chuva que castigou a cidade na última semana. Mais de 20 locais de risco preocupam a Defesa Civil e 11 pessoas desabrigadas permanecem no centro de convenções da cidade. Nossa equipe de reportagem está lá no município e ao vivo vai trazer informações do rescaldo das chuvas. Quem está lá é a Sandra Riva, que conta pra gente a situação. Tudo bem, Sandra? Boa tarde para você. Oi, Nicoline, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Band Cidade Primeira Edição. Pois é, a gente está aqui no centro de triagem, e distribuição da prefeitura que fica no bairro do Itaguá para acompanhar a situação das famílias que estão sendo atendidas. Como você mesmo disse, são 11 pessoas, sendo 4 famílias que ainda estão aí passando as noites e também a parte do dia aqui no centro de distribuição e triagem. Elas passam o dia aqui porque, na verdade, a casa delas, foram atingidas. Mas falando do que elas precisam neste momento, precisam principalmente de colchões. Pelo menos mais de 150 pessoas aqui que tiveram as casas atingidas estão com essa necessidade de colchões. Também produtos de limpeza, lembrando que as casas foram totalmente atingidas, muita lama elas tiveram, então muitos moradores estão trabalhando nesse rescaldo para retirar toda essa lama e também de cestas básicas. Isso porque as casas foram atingidas pela lama e danificaram aí todos os mantimentos que elas tinham. Então essas são as principais demandas aqui da população que foi atingida pelas chuvas da semana passada em Ubatuba. Hoje de manhã, a nossa equipe passou por alguns bairros atingidos, entre eles Enseada. Lá a gente registrou que pelo menos 2 casas continuam interditadas. A situação, o cenário ainda é devastador. Ainda a gente encontrou muitos carros, que estão lá imersos na lama e a população ainda no local correndo risco, porque o local fica em encosta e ainda passa córrego, enfim, ainda é uma área de risco e a população ainda está nessas casas. O que a Defesa Civil está fazendo? A Defesa Civil está passando nesse bairro também em outros, são 24 pontos de monitoramento no total, alertando as famílias sobre a necessidade de ir para casas de parentes ou vir para o abrigo ou realmente ficar em alerta, por causa desse problema. A gente também foi no bairro Sesmaria. Lá a situação também é bem complicada, lembrando que uma pessoa morreu soterrada, uma mulher, e uma casa continua completamente invadida pela lama, A população não consegue retornar para esses locais. Bom, no total a gente falou aí de 11 pessoas, que estão sendo atendidas aqui no abrigo, mas o universo de pessoas atendidas, Nicoline, é bem maior. Cerca de 248 pessoas, por exemplo, foram cadastradas nesse fim de semana para receberem aí tudo que é preciso, entre eles mantimentos, cesta básica, roupas, como o Claudinei Salles está mostrando para a gente, também são necessárias para essas pessoas que tiveram as casas invadidas pela água, pela lama e perderam tudo, Principalmente móveis, eletrodomésticos, é a demanda da população de Ubatuba. Mas o que a população realmente está precisando é de mantimentos, colchões e material de limpeza para conseguir higienizar as casas e tentar voltar à rotina aí, de vida, principalmente nesses bairros atingidos. A gente repete, principalmente em Enseada e Sesmaria. A situação ainda é essa, viu, Nicoline, por aqui? É de se recuperar, dessa enchente, dessa enxurrada e tentar seguir com a rotina, pelo menos. Não é fácil, mas conta com a ajuda e a colaboração das pessoas. Está aí a Sandra trazendo um panorama da situação. Ela volta com mais detalhes na segunda edição do Band Cidade. Até lá. Agora a gente confere a previsão do tempo para toda a região metropolitana. Há risco de chuva forte entre a tarde e a noite. A segunda-feira começou com sol entre nuvens, o que aumenta as temperaturas nesse início de tarde. Na Serra da Mantiqueira, a máxima é de 20 graus em Campos do Jordão. No Vale, os termômetros atingem 26 em Arapeí, 27 em Cunha e 28 graus em Santa Branca e Taubaté. No litoral norte, as máximas agora à tarde chegam aos 29 graus em Ubatuba e 30 em Ilhabela.
Jacareí tem predomínio de sol nesse começo de tarde, mas deve chover no fim do dia. Faz até 28 graus e amanhã a situação se repete. São Sebastião com até 29 graus nesta segunda-feira e chuva no fim da tarde. Amanhã muitas nuvens podem ocasionar chuva a qualquer hora. A variação de 20 a 28 graus. O acesso à Cachoeira do Paquetá, em Ilhabela, foi parcialmente interditado pela Defesa Civil neste final de semana. O objetivo é reduzir os acidentes, principalmente no ponto mais alto, com 50 metros de altura. Na sexta-feira, uma turista de 22 anos sofreu traumatismo craniano depois de cair de uma pedra no local. Já no último dia 8, um homem de 49 anos ficou gravemente ferido após se desequilibrar e bater a cabeça na cachoeira. Segundo a prefeitura, a proibição do acesso vale somente para 2 pontos e deve evitar quedas, já que neles existe grande vazão de água e instabilidade nas pedras. E um macaco foi encontrado morto ontem à tarde no bairro Areão, em Taubaté. O caso assustou os moradores, já que o primata pode ter sido contaminado pela febre amarela. O Centro de Controle de Zoonoses recolheu o animal no quintal de uma casa na Avenida Santa Cruz do Areião. Em até 30 dias, o Instituto Adolfo Lutz vai analisar amostras para comprovar ou descartar a doença. Na cidade, um macaco teve a morte confirmada pelo vírus no mês passado. Mais de 80% da população está imunizada contra a febre amarela. A gente agora vai para o intervalo comercial e daqui a pouco você confere como foi a ação de ladrões em uma escola na zona sul de São José dos Campos. Dá só uma olhada, os bandidos bateram um carro em marcha ré para facilitar a entrada no local. Já já os detalhes, agora 1 da tarde, mais 1 minuto.